reunidos entre amigos para estudar a tua palavra. Pedimos que o seu Santo Espírito encha o Toninho, que vai passar o estudo, e que o Senhor coloque as palavras certas na boca dele, e que o mesmo Santo Espírito ilumine as nossas mentes para compreender, entender os seus planos para a nossa vida e sobre aquilo que vamos estudar hoje. Esteja conosco, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, abençoe cada um de nós e nossas famílias, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, vamos ler o versículo lá para a gente começar de praxe, né? Do 20, verso 13. Beijo, Cássio. Qual? 20, versículo? Oi. Estamos te ouvindo. Êxodo 23. 13, né? Isso. Não matará. Isso. Não matarás. Tá aí. Tá fácil hoje, né? Pronto. Para ninguém matar ninguém. Mas Pronto. Valeu, tem gente. uma Boa noite. dúvida. Alguém aqui já matou alguém, gente? Estamos aqui entre amigos. Na listinha que a gente checa para a gente ver se a gente está bem ou não, esse a gente dá um cheque, né? Acho que aqui ninguém praticou esse ainda não, né? Esse é fácil. Não tenha tanta Mas, certeza. Marisol, propositalmente eu nunca matei ninguém, só sem querer. Não, gente. Tropecei ele perto da pessoa, ela morreu, mas. Eu falei alguns versos aqui, a gente aprofundar nisso, né? A gente vai colocar esse teste no mudo. A gente não está conseguindo ouvir o Toninho porque tem algum barulho no áudio de alguém. É dela mesmo. Oi? Melhorou agora? Era no áudio da Jocasta. Ah, no áudio da Jocasta? É. Ah, tá, agora sim. Aí tira do mudo só quando for falar alguma coisa, senão a gente não consegue ouvir. Hoje aqui. ela não vai falar nada. Ela tem uma... A Jocasta vai fazer a pergunta dela em Libras. O que eu estava dizendo é que eu separei alguns versos aqui para a gente tentar entender melhor esse mandamento, né? Vai ver que não é apenas o ato de assassinar alguém. A gente vai entender o que a Bíblia revela mais sobre esse mandamento. Tentar compreender o princípio desse mandamento, né? Não é só o ato de assassinar alguém que envolve esse. Ele tem um princípio por trás e a gente vai estudar isso hoje. Então, para a gente começar a entender o que se trata, a gente entrou em algumas discussões no estudo passado também, algumas perguntas, se essa lei tinha sido cravada na cruz, se depois dessa lei, se depois de Jesus a lei tinha sido abolida. Tem alguns versos aqui também para ajudar a entender isso um pouco também, para a gente conseguir entrar realmente no que quer dizer esse versículo. Então, a gente vê na Bíblia que Jesus é a manifestação ideal da lei. Ele conduziu a lei de Deus perfeitamente. A gente pode ler isso lá em Hebreus, capítulo 4, verso 15. Hebreus é mais pro final da Bíblia, gente. Depois ele de Coríntios, de Evangelhos.
Hebreus 4:15, Toninho? Isso, 4, verso 15. Pode ler? Pode ler. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, aqui, Paulo está dando uma característica de Jesus, né? Que a gente tem em Jesus um sumo sacerdote, alguém que intercede pela gente junto a Deus Pai, e que pode se entender as nossas fraquezas, né? Entender as nossas lutas. A gente é meio difícil entender a natureza de Jesus, né? Porque é um ser divino humano, é o único ser divino humano que já existiu. Ele é, ao mesmo tempo, 100% Deus e 100% homem. Então, é até meio difícil a gente entender, mas em Jesus a gente tem a manifestação perfeita de Deus e do homem, porque ele cumpriu toda a lei, ele foi tentado nas mesmas coisas que a gente, igual ele fala aqui, semelhante a gente, ele foi tentado em todas as coisas, ele passou fome, ele teve sede, ele foi traído, ele sofreu tudo que o ser humano pode sofrer nessa terra. Só que, diferentemente da gente, ele não teve pecado. Ninguém melhor do que para falar da lei de Deus, a não ser o próprio Jesus. Então, a gente pode ver o que Jesus falou sobre a lei e sobre esse mandamento específico. Agora a gente vai lá para Mateus capítulo 5. Jana, está acompanhando aí? Tô. Mateus capítulo 5. Então, verso 19 e 20. Quiser ler, Jana? É que eu tô achando aqui. 19. Não, capítulo 5, verso 19 e 20. Ah, tá. Posso ler, então? Oi, estão me ouvindo? Pode ler, Jana. Ah, tá. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Isso. Pode. Isso, tá certo. Então, Jesus está explicando aqui na lei que não existe pecadinho e pecadão. A simples quebra de um mandamento já quebra toda a lei de Deus. A lei de Deus vamos dizer que é uma aliança do ser humano com Deus. Então, qualquer mandamento que a gente venha a quebrar, a gente quebra essa aliança com Deus. E não tem pecadinho e pecadão. Não tem mandamento pequeno e mandamento grande. A gente pode... o mesmo princípio de não adulterarás é o mesmo princípio de não matarás. Não adianta fazer uma parte da lei e não fazer outra. É o princípio que você cair ali da lei, qualquer mandamento, vem a ser uma transgressão da lei. E essa é a definição de pecado, de acordo com 1 João 3, verso 4. Pecado é a transgressão da lei. Qualquer ponto que venha a quebrar a lei, ele é chamado de pecado na Bíblia. Também ele diz que se a nossa justiça não exceder em muito aos escribas e fariseus, a gente jamais entrará no reino de Deus. Na época de Jesus, os escribas e os fariseus eram assim os doutores da lei.
os doutores da religião do tempo de Jesus. Eles sabiam a Torá ali, que era a Bíblia do Antigo Testamento, eles sabiam praticamente de cor. Eles conheciam toda a lei, eles sabiam de cabeça, e eles eram conhecidos por justamente entrar em conflito com Jesus, de tentar derrubar Jesus de uma maneira, fazendo as ideias dele que ele veio trazer contra a própria Bíblia. Então, parece que a gente vê aqui que Jesus ele eleva a lei a como se diz, assim, muito difícil obedecer à lei. Porque se os próprios escribas e fariseus, que eram quem conheciam a lei praticamente de cor, se a gente não for maior, mais justo do que eles, a gente não vai entrar no reino de Deus. Então, a gente vai ver aqui como especificamente falou sobre esse mandamento de não matarás. Ele está explicando aqui o que essa justiça tem que exceder muito os fariseus. A gente pode ler aí na continuação, no verso 21 e 22. Se quiser comentar aí, falar alguma coisa. Quer ler, Josi? Pode ser. Tá me ouvindo? Sim, 21 e 22. Tá. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Isso. Né? Então Jesus, ele diz aqui que não é simplesmente não matar. Ele diz que qualquer que se irá sem motivo contra seu irmão, ele já quebrou o princípio da lei. Não é exclusivamente pegar uma arma e tirar a vida de uma pessoa. Se você se ira contra o seu irmão sem motivo, você já está quebrando esse mandamento de não matarás. Então, aqui a gente já responde uma das perguntas do estudo passado, se Jesus veio abolir a lei, se a lei acabou em Jesus. Jesus, ele ampliou a lei, ele deixou a lei mais detalhada, ele não veio revogar a lei, como a gente já viu no outro verso aqui, no verso 17, a gente já leu esse verso, que ele fala, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Então, Jesus não veio não matar, ele veio praticar esse princípio por trás do mandamento não matar. Ele não se irou contra ninguém. Mesmo diante da morte, que ele foi crucificado, ele não se irou contra seus agressores. Ele veio, por isso que ele é a plena essência da lei. Ele cumpriu a lei da sua plena forma. Uma coisa que eu acho interessante comentar é que a gente estudou no último estudo, né? E a gente viu ali que quando Deus vai criando, né, e vai passando os dias, e é bom, né? Até os animais, toda a parte, né, da vegetação, o céu e tudo mais, né? A divisão ali que acontece, os astros, né, todo o nosso universo. E a gente vê que chega ali na parte da criação e Deus fala que era tudo muito bom. Então, isso quer dizer que o ser humano, ele parece que tudo era perfeito, mas o ser humano conseguiu ser ainda mais perfeito, era melhor, era mais que bom. E com esse pensamento, a gente pode dizer assim, que essa criação de Deus, né, o ser humano, ela é muito perfeita, e ninguém, se a gente for ver, teria direito, né, de atentar contra a vida de outra pessoa, né? E como o Toninho falou, não só nisso, né? Essa questão do não matarás, eu acho que ela tem muito a ver também com a parte da violência, né? Porque não é só a questão de matar, a questão a gente pode usar de violência de diversas formas, agredindo, insultando, xingando, né?
igual ele falou aqui, né? Qualquer um que proferir um insulto já está, já vai receber, já está sujeito a receber essa condenação. Então, assim, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, mas pensando por esse pensamento, né? Ninguém também tem direito de insultar ninguém, né? De machucar ninguém, de magoar ninguém. Uma vez eu ouvi alguém comentando assim, né? Muitas vezes a gente mata com as nossas próprias palavras, né? Mata os sonhos de outras pessoas, mata os seus sentimentos, mata tudo aquilo de bom que poderia existir. Então, esse mandamento, ele é também bem profundo, né? Para a gente pensar sobre isso, sobre pensar a partir dessa perspectiva. Eu não sei se tem muito a ver, mas, assim, não sei se tem muito a ver com o mandamento, assim, eu acho meio claro esse mandamento de não matarás. E até em pensamento fala que você está matando, essa parte que eu li aí. Só que o que acontece? Eu tô lendo Josué, aos pouquinhos, mas tô lendo, lá do Antigo Testamento. E eu já vi pessoas falando, tipo, comparando o Deus do Antigo Testamento, falando do Deus do Novo Testamento, que daí lá acontecia de o próprio Deus falar para matar, tipo, acontecer guerras e tudo. E assim, eu lendo, surgiu algumas dúvidas a respeito de coisas que eu li lá em Josué. E eu até dei uma pesquisada para entender, assim. Mas ainda não tem uma coisa muito clara na minha cabeça. Bom, o que eu acredito é que, às vezes, Deus permitia isso acontecer pelos planos dele ser maior do que aquilo que estava acontecendo no momento. Também acredito que seja consequência do pecado. Mas, assim, eu queria saber, vocês que estão há mais tempo na igreja, se já foi discutido a respeito disso. Se tem alguma coisa mais clara, assim, para ser dita. Eu não sei nem se ia entrar nesse assunto, Toninho. Tem alguns versos aqui que a gente vai entender um pouco. Eu sei bem que esse pensamento que você falou. Tem muita gente que fala assim, o Deus do Antigo Testamento, ele era mau, ele matava. O Deus do Novo Testamento, ele já é amor, ele não matar, né? Essa é mais ou menos a ideia. Tem muita gente que não conhece a Bíblia como um todo que tem essa ideia realmente. A gente vai ver alguns versos aqui a partir de agora, que a gente vai entender que no Antigo Testamento foi milhares de anos atrás e Deus teve que agir de uma certa forma. Ele não conseguiu agir simplesmente por falar. A gente vai entender que um pouco hoje que ele teve que agir com uma certa imposição, digamos assim. Igual no caso de Caim e Abel. Como que foi bem no princípio, bem no começo, que nem a Josi falou, de Deus permitir que isso acontecesse. Porque já tinha iniciado o pecado, mas assim, era o começo de tudo, porque estava vindo de Adão e Eva e tal. Como que Deus pensava de tudo isso? Como que a Bíblia ensina a falar sobre não matará se um irmão matou o outro no princípio de tudo? E já existia o mandamento. Exatamente, né? Já existia o mandamento, exatamente porque o mandamento foi colocado no coração do homem, né? Tanto é que quando ele matou ali, ele logo percebeu, né? Que ele estava fazendo uma coisa errada, né? E não questiona ele. É essa mais ou menos a sua dúvida? Se já era pecado antes ou não? Não, pecado eu sei que era porque desde quando Eva comeu a maçã, tal, já tinha o pecado e eu sei que as leis já existiam, no caso, né? Sim. Mas como Deus se revoltava naquela época, vamos dizer assim, castigava naquela época, sendo no princípio, sendo que os pecados estavam começando, as leis eram firmes, igual depois que Moisés reafirmou as leis. Você vê que ali já existia esse mandamento, porque logo que acontece o ato de Caim, Deus já confronta ele na hora, né?
o que você fez com seu irmão que o sangue dele está clamando por mim na terra? Exatamente. Ele confronta justamente esse mandamento. Você percebe ali, esse é um caso claro, você percebe a misericórdia de Deus, que ele podia ter punido Caim na mesma hora, eliminado o pecado. Esse é um caso de misericórdia de Deus no Antigo Testamento. Mesmo com, né, O interessante é que Deus... Pode falar. Não, e o interessante é que Deus deu a oportunidade para Caim se arrepender, mas ele não quis, né? Você quer mais também, vai, tia? Seguir a sua própria vida, os seus próprios pensamentos, os seus sentimentos. Oi. Não estou conseguindo ouvir, acho que a Jocá. Isso. Pode repetir, ô Lídia? Eu não consegui entender. Falando desse assunto de Caim e Abel, Deus relata ali na Bíblia, né, que Deus deu chance para Caim se arrepender. E Deus ainda fez promessa para ele, né? Mas ele não quis, ele rejeitou e quis seguir a sua vida, os seus próprios pensamentos, os seus sentimentos e continuar com a vida que ele quis ter. Ele não aceitou a promessa de Deus. Deus deu chance para ele. Até mesmo assim, como a Bíblia não relata o arrependimento de Caim, né? A gente é levado a crer que Caim não estará entre os salvos, porque ele pecou e não se arrependeu. Então, a justiça de Deus, ela não é cumprida só nessa vida aqui, né? Ela não é uma que ele sofreu as consequências do pecado dele na terra, mas se realmente ele não se arrependeu, ele não estará entre os salvos. Ele resolveu permanecer com esse pecado sem a confissão. Se o Toninho me permite, a respeito da pergunta da Josi, a gente precisa entender uma coisa, que o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o mesmo Deus. É um Deus de amor, é um Deus de justiça, que sempre quis o bem do ser humano, que sempre fez tudo para que o ser humano fosse salvo, né? Agora, Deus usava estratégias diferentes de evangelização. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus tinha uma nação santa e escolhida. E essa nação era o objetivo de Deus de como evangelizar a terra. Então, essa nação de Israel, que era o povo escolhido por Deus, eles eram tão abençoados que o evangelho acontecia por atração. As outras nações olhavam Israel e viam quanto eles eram abençoados, quanto Deus fazia na vida deles, se interessavam pelo Deus de Israel e eram evangelizados. No Novo Testamento, a lógica de Deus, ela é inversa. Agora, a igreja, que é o novo Israel de Deus, ela deve ir em busca dos perdidos, ela deve ir anunciar. O que antes era de fora para dentro, pela atração de um povo que era extremamente abençoado, agora no Novo Testamento, ele é de dentro para fora. Então, os cristãos vão em busca daqueles que precisam conhecer a Jesus, vão em busca para evangelizar, né? Eles vão ao campo evangelizar. Esse é um ponto. E outro ponto é que eu entendo assim, até mesmo o ato de justiça de Deus, ele é um ato de amor e de misericórdia. Por exemplo, quando Deus falava assim, que Israel tinha que entrar numa nação, matar todo mundo e não deixar nenhum vivo daquela nação, porque Israel precisava possuir aquela terra, como tem alguns relatos lá em Josué, é porque Deus, na sua presciência, sabia que todo aquele povo já não tinha mais oportunidade de se salvar, porque nunca decidiria por crer no Deus Criador dos céus e da terra. Então, como Deus tem a sua presciência, ele sabia, bom, nenhum desses, em toda a sua vida, jamais vai se arrepender, jamais vai crer em mim. Então, na verdade, eles são mortos-vivos, porque a morte eterna está destinada a eles. E o meu povo, se não matar essas pessoas aqui, eles serão contagiados e muitos dos que estão na condição de salvo hoje vão se perder. Então, veja, o ato de justiça de Deus é um ato de misericórdia, porque aquelas pessoas que são mortos-vivos, né, que Deus, na sua presciência, sabe que jamais vão se arrepender, eles só vão sofrer nessa terra aqui. E quando Deus permite a morte deles, Deus está dando um descanso, já que eles poderiam sofrer por muitos outros anos. É uma das formas que eu entendo, é essa. Obrigada. Muito bom comentar.
Mas, seguindo aqui no estudo, essa nova aliança, que alguns versos na Bíblia falam, esse Israel espiritual na igreja, a partir de Jesus, que a gente vai atrás de pessoas para se salvar, a Bíblia chama isso de nova aliança, é o que muitas pessoas justificam para falar que a lei não serve mais, a lei foi abolida na cruz, a lei foi cumprida em Jesus, então não precisa mais seguir a lei. Então a gente viu que o próprio Jesus, ele ampliou a lei, ele deu um novo significado para os mandamentos. Ele não veio abolir, muito pelo contrário, ele veio dar uma nova profundidade e ampliar os significados, mostrar os verdadeiros princípios por trás da lei dos 10 mandamentos. Então, por que essa lei, os 10 mandamentos, existiram um dia? A gente vê lá em Gálatas 3:19, lá no fim da Bíblia, perto de Apocalipse. Depois de Romanos, Coríntios, aí Gálatas. Toninho, Gálatas 3, qual verso? 19. 19? Tá. Isso. Vou ler. Todos acharam aí? Sim. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e que foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, as tábuas da lei, elas tinham um motivo. Elas foram dadas por causa das transgressões do povo. Porque o povo se desviou, o povo não quis seguir os mandamentos de Deus, o povo esqueceu. O povo era escravo no Egito, passou 400 anos como escravo no Egito, e o povo foi se esquecendo dessa lei de Deus, a lei moral que existe desde lá do Jardim do Éden. Então, Deus teve que imprimir essas leis numa tábua de pedra, mostrar que aquilo era eterno, que na pedra nunca se apaga, escrever com o próprio dedo de Deus e dar para o povo relembrar a moral que já existe desde Adão e Eva. Então, essa lei dos 10 mandamentos, ela realmente tinha um término, digamos assim. Ela que diz que ela tinha que existir até que viesse o descendente. A gente vê lá em Gênesis, a gente vai ver a promessa de Deus, que o descendente da mulher viria pisar na cabeça da serpente. Esse descendente é o próprio Jesus. Então, essa lei dos 10 mandamentos, ela teve um cumprimento específico realmente na cruz de Jesus. Só que Jesus deu um novo significado dessa lei moral de Deus. A lei se cumpriu ali, a gente vai ver mais para frente, porque Deus queria que o povo conhecesse o princípio por trás da lei. Essa lei dada no Sinai foi dada para o povo escravo. Por isso que ele fala que as leis da ordenança, né? A gente vai ler aí. Essas leis dos 10 mandamentos eram as leis de ordenança, porque ela diz assim: não matarás, não adulterarás. Eram princípios assim de pessoas fracas, enfraquecidas na fé. Que o Deus ali passou 400 anos sendo torturado, sendo como escravo no Egito, e o povo foi se esquecendo da lei moral de Deus. Então, ela tinha um cumprimento específico realmente em Jesus. A gente vai ler, então, se a lei foi acabada na cruz ou não. Em Colossenses. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Leia o caso. Leio.
e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. Então, essa lei das tábuas de pedra, ela realmente foi cravada na cruz. Mas cravada no sentido que Jesus veio não aplicar essa lei, veio dar um novo significado, veio se aprofundar na lei da tábua dos 10 mandamentos. Então, se a lei foi cravada na cruz, quer dizer que a gente não precisa mais seguir os 10 mandamentos, não precisa mais seguir a lei moral de Deus? A gente tem a resposta lá em 2 Coríntios. Um pouquinho mais aí, 2 Coríntios 3, verso 3. Toninho, é 3:3? 2 Coríntios 3:3? Eu posso ler. Pode ler? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, aqui a gente consegue começar a entender o que Deus queria, né, por Jesus ter cravado as tábuas na cruz. Ele quer as tábuas de pedra, de escravos. Ele quer esse aprofundamento, esse detalhe que Jesus veio mostrar na lei moral de Deus, né? Ele quer gravar a lei moral no nosso coração. Não basta mais esse mandamento, não matarás. Esse é muito vago. É aquele ditado que diz que se é muito fácil, não vale a pena, né? Então, a gente tem que começar a entender esse mandamento como o sentido que Jesus veio trazer. Quem se irá contra uma pessoa já está matando. A gente vê psicólogos falando isso, né? Se você xingar uma pessoa, você reduzir ela, você acaba matando ela dia a dia. Nem se for uma ideia ali que ela tem, apontando, mas você reduzindo essa pessoa, você mata a ideia dela e mata a pessoa pouco a pouco. Outra questão que eu acho interessante da gente colocar é que, já que a gente está falando, né, dessas formas que a gente tem, né, de matar o nosso próximo, de machucar, acho que vocês devem ter, quem deu uma pesquisada aí, né, a gente também tem a parte do aborto, da eutanásia, tem também a parte, né, igual eu já tinha comentado, de qualquer tipo de violência contra o próximo, né, e também uma coisa que é muito, vamos dizer assim, tá em foco, né, na nossa sociedade, muitas campanhas e tudo mais, é o suicídio, né, que seria você se matar, né, atentar contra a própria vida. E a Jocasta até fez uma pergunta ali, né, será que eu sempre lidou com a morte da mesma forma? Eu acredito sim, igual eu falei, a criação de Deus é perfeita e nós, seres humanos, somos perfeitos, né? E eu tenho a sensação, sim, que a morte, né, é uma intrusa, ela nunca fez parte, né, do plano original de Deus. Então, obviamente que se nós não fomos criados para isso, nós não fomos criados para isso. E obviamente que isso é uma parte triste da criação de Deus, né? Que a morte tenha entrado ali. E uma vez a gente estava fazendo um outro estudo e alguém tocou no assunto assim, né? Que a morte, ela precisa acontecer para que o pecado tenha fim, né? Porque senão o pecado iria ser eterno. Mas no plano original, ele não constava. Que mais comentar que tinha até anotado. Então é isso, né? E outra coisa também que eu vejo que é uma forma aí de esse mandamento não matará é o aborto. Tô colocando isso, que são esses temas bem, vamos dizer, polêmicos agora, né, da nossa sociedade, né? É errado fazer isso, porque acho que
todo mundo sabe que ninguém pode matar ninguém, né? Ir lá e pegar uma arma e dar um tiro. Mas nessa questão do aborto, do suicídio, igual eu falei que da eutanásia, né? Que quando às vezes a pessoa ali está muito doente ou está em sofrimento e aí uma outra pessoa tem que decidir pela vida dela. Gente, vocês estão muito quietos. Ó, Liberem aí o áudio. Uma coisa que sempre eu fiquei na dúvida, depois que a gente começou a estudar, que eu fui entender que as leis já existiam. Mas, para mim, as leis tinham sido criadas pouco a pouco. Por exemplo, que nem essa do não matará, justamente por conta da morte de Caim e Abel lá que teve, e por conta da crucificação de Jesus, da forma em que foi, né? De Deus permitir que ele viesse, morresse por nós, mas não que ele, como que eu posso explicar? De que ele tivesse sido matado, né? Vamos dizer assim. Fala assim, foi criado porque alguém fez aqui e Deus viu que não era bom e criou a lei para que outras pessoas não fizessem? Isso. É assim, na verdade, essa questão de não matarás, a gente vê uma analogia aí, né? Quando a serpente vai alimentar, eles usam isso, né? Não, você não vai morrer, porque acho que na cabeça deles eles nem sabiam, né, o que era morrer. Mas Satanás já tinha ideia, né, de que era uma coisa ruim. Tentou ela com isso, falando, não, você não vai morrer, ou seja, não vai acontecer uma coisa ruim com você. Então, pra gente ver assim, que já era uma coisa que vinha bem antes, né, e não só ali, depois ainda, né, que eles pecaram, Caim e Abel. No céu, com certeza, quando esse sentimento apareceu no coração de Lúcifer, a morte entrou ali também, né? Porque ele teve a possibilidade de imaginar que ele não teria uma vida eterna. Então ele pensou, né? Não, você não vai morrer. Porque na verdade a promessa de Deus é que se eles realmente não comessem, né, não desobedecessem, eles iam viver eternamente. Então ali já existia essa possibilidade, né? Desde Adão e Eva ali, eles já tinham conhecimento de que o salário do pecado é a morte, né? Que Paulo vai dizer lá para frente. Eles tinham consciência de que o pecado, o resultado do pecado é a morte, porque não tem como, Deus não permitiria que o mal ficasse existindo eternamente. Então a consequência fatal é a morte. Não tem como o pecado, o mal existir para sempre, né? E Adão e Eva já tinham essa consciência. Por isso que a serpente instigou eles nessa maneira. Vocês não vão morrer, vocês não vão resultar em pecado. E aí eles acabaram caindo. Outras práticas que eu tinha visto aqui que são consideradas assim, né, que a gente pode linkar com esse mandamento, também assim, sequestro, tortura, terrorismo, até terrorismo psicológico, né, igual o Tony falou, às vezes a gente mata o nosso irmão ali de tanta coisa ruim que a gente fala para ele, né? E no mais a fundo também, eu vi que até mesmo quando a gente faz coisas que a gente sabe que a gente não deve fazer, né? Ou coisas que a gente deixa de fazer, a gente está se matando. Como, por exemplo, assim, a gente sabe que a gente não deve usar drogas, né? Porque o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Mas se a gente insiste nisso, a gente está se matando aos poucos. Então, esse mandamento é interessante para a gente pensar até nesses mínimos detalhes, entendeu? Desde o que a gente pode fazer, né? O mandamento em relação ao nosso próximo, mas também em relação a nós. Eu queria falar que, contribuir, né? Que o diabo, a Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, não matarás, a pessoa que mata, ela está sendo agente de Satanás. Mata de qualquer uma dessas formas. Oi? Que mata de qualquer uma dessas formas. Sim. Né? Não só matar. Isso. E agora eu me perdi. O Cauê me soprou aqui e eu me perdi. Vou lembrar. Eu entendi. A gente tem que tomar muito cuidado exatamente com isso, né? Tem um versículo aqui na Bíblia que eu não vou lembrar agora, mas fala que, por exemplo, assim, a nossa língua tem
poder para construir uma cidade e destruir uma cidade inteira, né? Falando assim, exatamente disso, né? O estrago que a gente pode fazer com as nossas palavras, elas podem ser bênçãos para outras pessoas, mas também pode resultar em morte, né? Morte de diversas formas. E já que Deus não quer que a gente mate, não quer que a gente tenha essa atitude, né? Não quer que a gente desobedeça esse mandamento, o oposto disso é a vida eterna, né? Que é o que ele oferece, porque ele não teria, Deus não poderia oferecer nada diferente disso, né? Já que a morte, aqueles que não aceitarem, será uma morte eterna, o que ele oferece é a vida eterna, e isso é maravilhoso, né? E como a Lid comentou lá, bem no comecinho do estudo, mesmo quando, ali no primeiro homicida da Bíblia, a gente vê, né, que quão terrível isso foi. Imagina para Adão e Eva, né, presenciarem ali a primeira morte. Deve ter sido uma coisa tão dolorosa, né, até porque era uma coisa desconhecida para eles. Eles ainda não tinham tido experiência com a morte. Mas ainda assim, Deus teve misericórdia. Então, assim, independente, né, se nós já matamos alguém, né, com nossos pensamentos, com as nossas palavras, Deus é misericordioso e Ele oferece tudo aquilo que é o oposto da morte, que é a vida eterna. Eu não tinha parado para pensar nessa parte da misericórdia dele com Caim e Abel, mas uma parte que eu li e que eu vi a misericórdia dele referente a não matarás é sobre Maria Madalena, onde eles desafiaram falando que na lei de Moisés fala que a gente teria que apedrejar, e na sua lei? Esperando que Deus ordenasse que matasse, que apedrejasse, que fizesse alguma coisa. E ali eu tirei uma lição de que realmente quem tira a vida é ele. As pessoas não poderiam fazer a justiça com as próprias mãos, independente se é homossexual, se é prostituta, quem que é. Então, quem tira a vida é Deus, independente do que seja ou do que esteja fazendo. Exatamente, né? Não tem nem... Assim, nós somos regidos aqui na Terra por leis, né? Leis civis. Nós temos que nos adequar a elas, né? E igual nesse caso aí que você citou de Maria Madalena, né? É muito discutido até hoje em dia essa questão também de você, como que fala? Quando você... Prisão... sem ser prisão perpétua, como que é? Quando... ser condenado à morte, né? Por qualquer crime que você cometa. E muitos são contra, outros são a favor, mas a gente, por esse princípio, a gente sabe que é realmente só Deus, né? Que tem como o Criador da vida, então a gente sabe que nós não temos como ir contra isso, né? Não temos como ir contra a própria criação de Deus. Mas é bem interessante, realmente, Jocás, que você falou. Porque ali ela estava numa condição que ela tinha desobedecido. Nas leis ali deles, ela tinha pecado, né? E ainda assim, Jesus ali tem um ato de misericórdia, né? Muito, muito maior do que a gente poderia imaginar, né? Ele simplesmente confronta e fala: quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus ali foi testado, né? Sim, ele era testado em todo momento. Se ele matasse, ele ia ser considerado um homem ruim, uma pessoa ruim, e se ele perdoasse, ele ia estar indo contra a lei de Moisés. Né? Que a lei realmente... Parece que esse mandamento realmente tudo relacionado à ira, né? Ira, para testar e ver Deus se irar e virar o inverso e falar lá, tô falando que ele era um homem mau, que, né? Sim. Então, eu acho que dá para... Desculpa. Eu ia falar que eu acho que dá para pegar esse não matarás aí também, até no fato de, tipo, a gente influenciar um irmão, uma pessoa próxima a pecar, a entrar em caminhos errados, né? A gente meio que tá levando essa pessoa para a morte. Tá meio que matando também, né? Dá pra colocar isso. E o contrário também é verdadeiro, né? Você levar Deus, levar a palavra, coisas boas.
E, com certeza, aquele primeiro verso que a gente leu fala isso, né? Jesus fala assim, não existe mandamento pequeno e grande. E você estando ensinando isso para outras pessoas, você tá se colocando numa posição de quebra de lei também. Realmente faz sentido. Se a gente for realmente ir a fundo nesse mandamento, a gente realmente vai ver tudo isso, né? Seria o nosso não matarás com o nosso próximo e também com nós mesmos, né? Igual eu comentei ali, cuidado com o nosso corpo e tudo mais. Quer comentar alguma coisa aí? Eu quero. Acho válido, assim, a gente refletir nessa questão. Por exemplo, a gente vê coisas absurdas que acontecem, né? Mortes absurdas de diversas formas. Assassinatos, né? De bebê, de criança, de mulher, homem. E quando a gente ouve uma coisa absurda dessa, qual que é o nosso sentimento? Deseja a morte para a pessoa, não é verdade? Essa pessoa tem que pagar do jeito que ela fez. E eu acredito assim, me corrijam se vocês tiverem outra ideia. Eu acredito que não é pecado a gente se irar com essas coisas absurdas, porque Jesus também se irou quando ele viu o que as pessoas estavam fazendo na porta do templo, né? Fazendo comércio na porta do templo. E ele se irou e ele colocou abaixo as tendas, tudo foi, né? Ele desfez tudo aquilo lá. Então, a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Então, a gente se ira. E isso faz parte de nós, né? Porque nós somos pecadores e nós temos isso em nós. Jesus se irou, mas ele não era pecador. Então, isso faz parte da justiça, né? Isso, a gente clamar por justiça. Mas quando a gente entende que não existe pecadinho e pecadão, que se eu mentir, contar uma mentirinha, e se eu matar, pecado é pecado e não existe tamanho, o que existe é a consequência, né? Então aí eu entendo assim, que da mesma forma como Deus age com misericórdia comigo, porque eu contei uma mentira, se aquela pessoa se arrepender, por mais bárbaro crime que ele tenha feito, ele também vai ter a misericórdia de Deus, ele pode ser uma pessoa regenerada, ele pode ser um servo de Deus e também estar, né, na vida eterna com Jesus. Era isso que eu queria falar. Que a gente tem o direito de se irar, mas não pecar. Eu acho que a questão está no você irá, mas não pecar, é você irá, mas você não fazer nenhuma besteira com essa ira, né? Você Nenhuma conseguir se violência, controlar, né? nenhuma violência, você não pode deixar a ira extravasar. Você se ira de indignação, de repente. E você não pode querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Se a gente analisar o caso de Jesus lá, Jesus fez um ato de justiça com as próprias mãos, mas a diferença é que ele é Deus, ele é perfeito. Então só ele pode fazer justiça com as próprias mãos. Nós não podemos. É que a gente também vive num mundo, né, em que as pessoas pregam muito assim: não, se você me bater, eu vou te bater. Se você me machucar, eu vou te machucar. E apesar desse caso aí, né, desse episódio onde ali citou que Jesus ali se revolta, ele não age de uma forma assim vingativa, né, ou com violência. E a gente vê muito isso, né, essa coisa da reciprocidade. Eu te faço, você me faz. E, na verdade, se a gente for ver... Hoje, qualquer briguinha de trânsito acaba em morte. Se a gente for ver, a violência, ela é um efeito dominó que nunca tem fim. Porque imagina assim, eu te mato, aí você me mata. Aí alguém que gosta de mim vai atentar contra outra pessoa, alguma outra pessoa que também gosta de você, entende? Então, isso nunca vai acabar. Se a gente fosse realmente agir dessa forma, né? Pela vingança, pela violência. Hã? Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, olho por dente. A gente até voltando nessa questão aí do Antigo Testamento, a gente sabe que ali, né, muitas leis que tinham naquela época eram leis que realmente precisavam ser muito duras para controlar ali, né, toda a situação que tinha.
Pensa ali que eram muitas pessoas e eles viviam eles tinham uma mentalidade mais ou menos igual a essa, né? Se você me bater, eu vou te bater. Se você me matar, eu vou te matar. Então, ali era mais uma coisa de um controle civil do que realmente o certo a se fazer, né? Porque a gente sabe que Deus, ao longo de toda a Bíblia, demonstrou misericórdia para várias pessoas, né? Independente do pecado que elas cometeram. Tem até aquela parte que fala assim, né? Se o seu irmão te der um tapa na face direita, vire à esquerda, né? No sentido de, às vezes, ali tentar explicar que mesmo esse ato de violência, ele tem um perdão, ele tem uma misericórdia, ele não precisa ser olho por olho, dente por dente. E alguém tem mais alguma... Só um último comentário. Aquela lei civil, que é uma lei, a lei do olho por olho, dente por dente, que tem lá oh meu Deus, no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, é uma lei que, como você falou, né, Marisol, ela foi criada para aquele povo, naquela condição que eles tinham e na condição de discernimento que eles poderiam entender. Então, eles eram escravos, estavam muito afastados de Deus. Talvez se fosse assim, ó, se falasse somente assim, ó, você não pode roubar o seu irmão. Eles iam continuar roubando. Então, qual que era a ordenança? Se você roubar o seu irmão, você vai ter que devolver 4 vezes mais. Então, aí eles falam, opa, então não vale a pena. Então, assim, o nível de consciência da população daquela época, né? Escravos no Egito, longe de Deus. A consequência precisava ser dura, né? Era uma forma, assim, bem didática, né? A lei ser dura, né? Era a única forma que eles poderiam aprender a respeitar uns os outros. Mas nós já passamos muitos 1000 anos daquela época, né? Eu acredito que a sociedade evoluiu, pelo menos em conhecimento, que não tem evoluído em atitudes, mas evoluiu em conhecimento, e assim, tem discernimento hoje para entender que não precisa de uma lei tão radical assim, para fazer o certo, né? Todo mundo já nasce sabendo mais ou menos o que é certo e o que é errado. Então, acho que a diferença é essa daí. Se bem que nos dias de hoje, às vezes a gente até pensa, né, que deveria ter uma lei um pouquinho mais severa, porque as pessoas não estão respeitando. Mas a gente não tem condição de chegar no ponto de falar assim, não, é pena de morte, porque é o ser humano que vai julgar e o ser humano é falho, né? Exatamente, né? Por isso que a gente não pode ser a favor disso, né? Porque a gente realmente não tem toda a verdade para julgar. Você quer falar alguma coisa, Josi? Eu vi ela, apareceu eu olhar o trequinho dela, achei que ela ia falar alguma coisa. Marisol, só para fechar o raciocínio, essas leis civis, não a lei, não os 10 mandamentos, né, não o decálogo, mas as leis civis, que tinham várias, que eram leis para organizar aquela população naquela época, assim como nós temos leis nos dias de hoje, feitas pelos poderes judiciários, né, elas eram temporais, elas não eram eternas como os 10 mandamentos. Então, conforme a população foi criando mais consciência, essas leis também foram se adequando. E nos dias de hoje, cada país tem a sua lei civil, né? Então, a gente deve seguir a lei civil do nosso país. Sim. Então, entre a lei de Deus, sim, né? E naquilo que ela não vai contra a lei de Deus, né? Marisol, você tinha falado... Ai, desculpa. Você tinha falado alguma coisa aí a respeito de eu ia falar? É que eu recebi uma chamada que aí não deu. Vocês falando aí dos dias de hoje e tal, mas só pra gente pensar, será que, tipo, que nem tem guerras e tem gente que tá na guerra lá e às vezes é obrigado a fazer isso? Será que é pecado também? Tipo, amanhã ou depois a pessoa é convocada pra guerra e tá lá lutando por um motivo. Toda vez que eu vejo alguém comentando assim de guerra, eu não sei se vocês já assistiram um filme que chama Até o Fim.
o último homem. Até o último homem, ó, tô bem doida. Até Já. o último homem. Ali ele é um claro exemplo, né? Ele foi para a guerra, ele foi lá servir o seu país, né? Ele foi obrigado a ir, mas ainda assim, ainda numa situação ali onde ele seria, né, ter que matar alguém, ele ainda assim conseguiu ser fiel a Deus, né? Ele era um crente, um conhecedor da palavra. E aí toda vez que alguém me pergunta assim, mas você acha que é possível ir para uma guerra e não matar? Ou se coloca assim numa situação complicada, sabe? Mas se eu fizer isso por conta de alguma outra coisa, né? Acho que essa lição assim que esse filme passou é bem clara, né? A gente sempre pode obedecer, ser fiel a Deus em qualquer e todas as circunstâncias, né? Então, eu e o Rodney, a gente estava conversando a respeito disso. Daí eu pensei assim, tipo, ali ele tinha esse propósito. Isso é até baseado em fatos reais, né? Essa história desse rapaz. Eu acho que ele tinha esse propósito. Mas eu acho que também tem muitos mistérios aí, que vai ter propósitos ali de pessoas que vão acabar no meio da guerra matando. E sei lá, né, também. É Deus que sabe. Eu também acho que isso aí é uma coisa muito, muito íntima, né? Talvez Deus vá julgar ali aquele caso. Porque eu fico pensando, às vezes a pessoa está ali na guerra e realmente não está querendo matar ninguém, né? Está, às vezes, tentando servir. Mas e se ela ali simplesmente mata alguém, por exemplo, uma legítima defesa? A gente tem que pensar nessas situações também, né? É. E a gente tem um exemplo na Bíblia de um assassino, que foi Davi. Ele cometeu ali um efeito dominó também de pecado, né? Um pecado foi puxando o outro. E ainda assim, né, fala que ele se arrependeu e que Deus deu perdão para ele. Então, assim, eu acho que o ideal é que a gente não peque já pense, eu vou pecar, depois eu peço perdão a Deus. Mas se existir alguma situação ali onde a gente pecou e a gente sabe que a gente pecou, mesmo fazendo o que é errado, se o arrependimento for de coração, for sincero, eu acredito que tenha perdão. Não sei se isso, assim, né, responde esse questionamento. Pode falar, oi. Oi? Pode Não, falar. justamente o que você comentou, né? Que existem casos que, de repente, para se defender, a pessoa, às vezes, acaba matando sem a intenção de matar, né? Ou mesmo para preservar a própria vida. Mesmo. Só para se defender mesmo, não é assim, o perigo era iminente, você ia morrer na certa, e de repente você, para se defender, acabou agredindo e nessa agressão matou a pessoa. É como você falou, né? Só Deus pode julgar, né, Marisol? Mas assim, se a gente passar por uma situação dessa, que Deus nos livre, né? Que nunca nenhum de nós passemos por isso, mas eu entendo assim que aquele que está no propósito de seguir a lei de Deus, seguir os passos que Jesus seguiu, deixou nos orientado, se isso acontecer, com toda certeza, ele vai sentir uma tristeza muito grande no coração e vai pedir perdão, um perdão verdadeiro a Deus, uma contrição de espírito, e não vai querer nunca mais fazer isso novamente. Então aí está o arrependimento verdadeiro, né? É o arrependimento que tem a ver com mudança de atitude. Então, se acontecer, com certeza todo aquele que quer seguir a Deus vai pedir perdão e Deus os vai perdoar. Eu acho que se a gente pudesse resumir esse mandamento assim em poucas frases, a gente poderia dizer que Deus, ele é o Criador, ele é o dom da vida, é ele que concede o dom da vida, então nós não temos direito de atentar contra a vida de ninguém, muito menos contra a nossa, né? E indo de novo um pouco mais fundo, a gente também tem que tomar cuidado com tudo aquilo que a gente pensa, né, a respeito do nosso próximo, a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que a gente fala para o nosso próximo, né, para não cair nessa parte de matar o que a pessoa sente, matar os sonhos, matar, às vezes, né, a parte ali, vamos dizer, psicológica da pessoa. E o contexto de Deus é amor. Então, a gente sabe que se a gente agir com amor, a gente não vai tá desobedecendo esse mandamento, não vai tá quebrando esse mandamento.
Então, se a gente agir com amor para com o nosso próximo, para com nós mesmos, para com o nosso corpo, a nossa vida, a gente vai vai nos ajudar a não quebrar esse mandamento. Amém. Justamente falando sobre isso, é o próximo verso que eu separei aqui, está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Vai mostrar aí como que Deus quer gravar essa lei moral no nosso coração. Bom. Gálatas 5, 22 e 23. Pode ler? Pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ei, domínio próprio. O domínio próprio, né? Se nós tivermos o nosso domínio próprio, coisa que a gente vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo, talvez a gente tenha mais sucesso, né? Na guarda dos mandamentos. É a característica aí do verdadeiro convertido, né? Quem produz frutos do Espírito. E interessante que aqui fala que o fruto do Espírito só que está no singular, só que aqui ele fala várias coisas no plural, né? Tem duas aplicações quanto a isso. Eu acho que as duas são válidas. Mas uma é que o fruto do Espírito é amor. E aí, dentro de amor, se você ama, você é alegre, você produz paz, você é bondoso, você é fiel. Todos os seguintes são subitens de amor. Essa é uma aplicação. E a outra é que o fruto do Espírito porque é uma coisa só, é um conjunto, você leva o kit completo aí quando você realmente é batizado pelo Espírito Santo, né? Não tem como você se desfazer de um desses itens. O verdadeiro convertido pelo Espírito Santo, ele produz amor, alegria, paz, domínio próprio, né? Ele produz todas essas boas qualidades. É isso aí. Alguma dúvida aí, Jocasta, ou algum comentário? A Jana também. Tô tranquilo. Daqui a pouco eu mando a pergunta pro Antônio. Aí tá acabando já, hein? Acho que era isso, isso, né, gente? Em alguma relação ao suicídio, gente. Em relação ao suicídio. Eu estava até lendo que, se for ver pela lógica, a gente não pode tirar a nossa própria vida, porque quem pode tirar a nossa vida é só Deus, tal, quem tem que julgar é Deus, nananana. Mas, Ai, me perdi agora no que eu ia falar na pergunta. Vou lembrar, depois eu pergunto. Tem salvação. É isso? Eu queria perguntar se alguém que se suicidou tem salvação. Não seria nem isso, não. Assim, porque assim, todo dia a gente, de alguma forma, a gente se mata aos poucos por alguma coisa, por algum motivo. Raiva, ódio, ira, alimentação, por exemplo, pessoas que fumam. De alguma forma, todo mundo peca com esse versículo na minha cabeça. A pessoa própria acaba se matando. No caso de uma pessoa suicida, ela já vem se matando por dentro há muito tempo. Porque para ela chegar a esse ponto que ela chega, ela já não estava aguentando mais, ela já chegou num nível que ela não aguenta mais. Então, nesse caso, para mim, é um caso muito particular de falar assim, não tem salvação ou tem salvação. Porque você imagina o tanto que essa pessoa já não passou. Sim. Exatamente. Então, eu acho que é um caso particular igual de um bandido, né? do legítima defesa ou não. Eu acho que é um caso muito particular, porque o quanto que essa pessoa já se matou, o quanto que essa pessoa já vinha sofrendo. Tudo bem que tem aquele negócio de ter a fé, de ter a misericórdia, de ter o amor, mas
eu acho complicado, principalmente quando fala em relação ao suicídio, que todo mundo pergunta, não tem perdão? Tem perdão, mas Deus não ama todo mundo? Ah, sim, Por isso que é importante ler aquele verso que a gente leu aqui, que Jesus, ele se compadece de todas as nossas aflições. Ele sofreu na pele o que a gente sofre. Então, ele tem esse conhecimento de tudo, todo o pecado que afeta a nossa vida e o que esse pecado está resultando na gente. Quanto a suicídio, a gente vê a medicina falando hoje em dia que é uma doença realmente fisiológica, é uma doença da cabeça, né? Ela é necessária remédio, não é simplesmente um ato da pessoa querer tirar sua vida por revolta. Ela realmente tem uma deficiência, ela precisa de medicação para combater isso como qualquer outra doença. Então, com certeza, Deus leva isso tudo em consideração. Realmente não tem como a gente julgar. Se a gente for ver ali na Bíblia também tem a história de Sansão, né? Fala ali que no final da vida dele, ele se mata, né? Porque ele é um homem muito forte, acho que todo mundo conhece aqui a história de Sansão, né? E quando ele retoma ali as forças dele, ele se apoia ali nas colunas do e, né, faz com que tudo venha à ruína e ele mesmo morre ali junto com outras pessoas. Mas também fala que ele foi um salvo. Então, não temos como julgar, né? O que se passa na cabeça, no coração da pessoa. E se a pessoa... Realmente não dá para a gente julgar. Não consigo nem encontrar palavras aqui, né? Julgar se a pessoa está salva ou não. Mas é importante que a gente saiba que que isso é um pecado, né? Tirar a própria vida é um pecado. Mas não significa que Deus não conseguiu perdoar a pessoa instantes antes de acontecer. Porque o Espírito Santo, ele é inexplicável, né? Fala alguma coisa aí, Cauê? Tirou o mudo? Eu ia falar do Sansão, né? No caso de Sansão ali, eu acho que foi mais um ato heróico do que um suicídio, na verdade. Porque, assim, Ele Deus se levantou mata de tabela, né? ele morreu por consequência, né? Mas o objetivo dele era salvar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Então, acho que assim, foi mais um ato heróico do que tanto que ele já tinha perdido as forças ali, né? Porque ele cortaram o cabelo dele, cegaram ele, e ele pede para Deus numa oração que Deus dê força novamente para ele, para que ele pudesse concluir a obra que ele tinha começado a fazer, se desviou do caminho e naquele momento ele quis voltar a fazer, né? Mas assim, que nem vocês comentaram, só Deus sabe julgar uma pessoa que suicidou. Como o Toninho falou, né? Pode ser uma doença, a pessoa pode ter iniciado o ato de suicídio com a intenção de se matar e se arrependido no meio do caminho, mas não ter tido tempo mais de salvar a sua vida. E existe uma infinidade de coisas, né? O que a gente sabe é que a gente não deve intentar contra a nossa vida de nenhuma forma, como a Jocasta também comentou, né? Seja com algum vício, seja com alimentos que não fazem bem, seja com estilo de vida que vá matando a gente aos poucos, né? E acho que esse ponto aí é um ponto que pega para todo mundo. Sim, porque a gente essa parte aí. uma vida muito estressante e isso também contribui para a nossa falência mais rápida. Mas assim, gente, a gente tem que buscar com todas as nossas forças agradar a Deus em todas as coisas e confiar que Deus tem misericórdia da nossa pequenez também, né? Da nossa limitação. Sim. Jana, quer comentar alguma coisa? Tá quietinha. Se quiser comentar mais alguma coisa aí, Josi? Tô quietinha, só ouvindo. Sem perguntas, Jana? Acho que não. Eu sou muito tímida para falar. Não consigo. Precisa ter. Fica à Janaína, vontade. se você tinha intenção de matar suas clientes, tira isso da cabeça agora, tá? Não, graças a às Deus vezes, não tem quantas vezes inconsciente, assim, sem querer, né, a gente fala, nossa, eu vou matar aquela pessoa. E assim, né, dentro da nossa cabeça, assim, qualquer coisa a gente já quer resolver com a morte, né? Já quer assim dar um fim naquilo. Mas a gente tem que tomar cuidado.
Então, não vamos ter o domínio próprio. Esse Uma dia uma carta, cliente me tirou um pouco do sério. Eu fiquei meio irada. A gente vai passar por provações, vamos manter firme, ter mansidão, ter o amor, porque realmente, às vezes, o ser humano ele vai ser tentado exatamente nisso, né? É verdade. E às vezes, que nem vocês estavam falando aí, né? Que não se resume em matar, né? Às vezes a gente só ficando com raiva, tendo, sabe? A gente já tá pecando, né? E eu não pensava assim por esse lado. E aí eu consegui entender isso. Às vezes essa raiva produz mal em você mesma, né? E aí você está prejudicando você mesmo. É verdade. Não Por vai isso dormir com que- raiva do marido, gente, que se morrer não tem perdão, hein? Olha, Que é só pelo Espírito Santo, domínio próprio mesmo, né? é, Eu só queria comentar que, assim, né, a gente fica pensando, quando a gente estuda a profundidade dos mandamentos e a abrangência e a profundidade que Jesus deu nos mandamentos, a ponto de a gente não poder nem pensar em fazer o mal, seja qualquer tipo de mal, a gente fala assim, é impossível ser cristão, é impossível seguir a Jesus, mas aí que está a questão. Jesus nunca exigiu de nós a perfeição. E a gente aprende isso naquela ilustração que ele fala, que ele é a videira e nós somos os ramos. E que o galho que está ligado na videira, ele produz bons frutos naturalmente. Mas o galho que se desliga da videira, ele seca, cai e depois é jogado no fogo. Então ele quis dizer assim, o segredo de tudo isso é estar ligado a Jesus, porque é Jesus que vai fazendo todas essas transformações na nossa vida, não é por nós. Não adianta a gente ficar passando o dia assim, não posso pensar nisso, não posso pensar naquilo. A gente vai enlouquecer. O que a gente tem que fazer é se ligar a Cristo e ele vai mudar os nossos pensamentos, vai dar para nós esse fruto do Espírito que o Toninho deu aí. É só pela obra de Deus que isso acontece. O ser humano não é capaz de se consertar, precisa do mestre que o criou para fazer o conserto. Juntando o mandamento passado com esse, de quando minha avó mandava eu ir no mercado, falava, vou cuspir no chão. Se não chegar e eu te mato, eu acho que ela tá pecando, né? Ela não pode me matar, não. não, de forma alguma, nossa, tava brava sua aí. Tô brincando, gente. Não, mas é muita coisa, né? Se for parar pra pensar, a gente fica doidinho, né? Verdade. Temos que nos ligar mesmo a Deus para conseguir produzir esses frutos, né, que o Caio comentou, frutos do Espírito. Acho que é isso Só aí. um último verso aqui para a gente terminar, para resumir isso que a gente está falando agora, está em João 13, verso 34. João 13, lá nos Evangelhos. Eu vou ler aqui. Jesus está falando assim, novo João 13, mandamento... certo? 34. Achou aí? 13 ou 3? 13. Jocasta, Mentira. será que você está lá na carta de João, lá perto do Apocalipse, em vez de estar no Evangelho de João? No Evangelho, no meio da Bíblia, mais ou menos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de Mateus. 13. Isso. Show? 34, 35. Jesus fala assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, acho que é o resumo aqui do que eu queria estar passando para vocês hoje, para a gente estar praticando, e eu me incluo nessa, né?
E a gente tentar praticar esse amor, mas não é qualquer amor, não vem de nós, como a gente disse, é fruto do Espírito, só Deus pode proporcionar isso para a gente. É um amor como Jesus teve para a gente, né? A gente tem que, todo dia seria bom a gente refletir sobre o amor que Jesus teve com a gente, né? De vir para essa terra, morrer no nosso lugar, pagar o preço do pecado, né? E nos proporcionar a salvação. A gente tem que olhar o amor dessa forma, da forma que Jesus nos amou. Veio aqui na terra sem pecado para pagar o preço para ter a gente de volta, né? Amém. 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 Mais alguma dúvida aí? Algum comentário? Foi muito bom. Muito bom. E aí, Jocasta? Josi? Tô Para mim tá tranquila. claro. Então tá, gente. Então o próximo estudo é a Josi que vai conduzir aí e nós vamos participando. Sétimo. Isso. Combinado? Então sexta-feira a gente se encontra novamente. Ok, então. Vamos. Quer orar? Quer orar, Josi? Pode ser. Então bora. Querido Deus, quero te agradecer pelo estudo, agradecer por cuidar da gente. Quero te pedir que o seu Santo Espírito continue nos guiando, nos fazendo pessoas melhores, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que esteja com os nossos familiares, com as pessoas que não puderam participar do estudo também. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. 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 Amém.